Olá, a graça e a paz de Cristo. Muito bem, estamos de volta, para dar seguimento às nossas aulas. Vamos orar. Pai, obrigada pelo teu amor, obrigada pelas tuas misericórdias, que no dia de hoje já se renovaram para cada um de nós. Pai, nós queremos pedir mesmo que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender esse processo de transformação, de renovação da nossa mente, nesse andar por fé em Cristo Jesus, amém. Amém, muito bem. Então hoje nós vamos concluir o capítulo 6 que começamos semana passada, que tem como título O Poder da Fé Positiva. E nós vimos lá no capítulo 4, que Deus transformou a nossa natureza, mas é nossa responsabilidade transformar o nosso comportamento. E aí nós vimos que nós temos dois inimigos mortais, a carne e o espírito, né? E aí nós vimos que tem dois elementos nessa batalha para se ganhar a vitória sobre a carne. Um dos elementos é aprender a andar no Espírito, nós vimos isso no capítulo 5. O outro elemento é a transformação da renovação da nossa mente. E aí, esse processo de transformação, de renovação da nossa mente, começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 9. Então, nós começamos no capítulo 6, semana passada, esse processo de transformação pela renovação da nossa mente. E aí nós começamos por aprender a andar por fé, né? E aí nós vimos semana passada, iniciando esse capítulo 6, que tem como título O Poder da Fé Positiva, e aí o capítulo começa com uma história linda, uma história de fé inspiradora, de Wilma Rudolph, e aí nós vimos que a fé ela não fica só no campo abstrato, ela também tem um campo prático, e nós vimos 3 aspectos que nos ajudarão a reconhecer a fé nesse campo prático. O primeiro aspecto a fé depende do objeto, e o nosso objeto de fé é Cristo, é Jesus Cristo. O segundo aspecto, a profundidade da fé é determinada pela profundidade do conhecimento do objeto. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha relação com Deus, quanto mais eu desenvolvo a minha relação na presença de Deus, mais eu associo a fé a uma relação afetiva com Deus, a uma relação afetuosa com Deus. E essa relação, ela vai gerando confiança. E nessa confiança eu vou para o terceiro aspecto. A fé é uma palavra de ação. A fé se movimenta, a fé tem fluxo, a fé se expressa. É como se fosse o movimento do vento. E aí a gente vê que Jesus, quando ele está no diálogo com Nicodemos, né, explicando para Nicodemos que é necessário nascer de novo, e aí Jesus diz para ele que aquele que é nascido do Espírito é como um vento, que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Então, a fé é esse movimento, a fé é a ação. Muito bem, então nós vimos isso semana passada. E hoje, dando continuidade no capítulo 6, nesse processo de transformação, da renovação da nossa mente, essa transformação ela é de glória em glória, ela é de fé em fé, de fé em fé. Porque onde há o Espírito de Deus, há essa liberdade. E nós somos transformados de glória em glória, com os nossos rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas, e o que acontece quando eu tropeço no andar por fé? Quando o nosso comportamento diário não é perfeito. E algumas vezes nós tropeçamos e caímos. Então, nós temos a tendência
de ter alguns sentimentos em relação a Deus por conta disso. E aí os sentimentos que nós temos em relação a Deus é de que Ele está a ponto de se dar por vencido conosco. Ou que Deus está intolerante com os nossos fracassos. Ou ainda que Deus está desgostoso a ponto de nos rejeitar. Na maioria das vezes, esses sentimentos que nós temos em relação a Deus, eles estão associados a uma religiosidade que nos ensinou a pensar que Deus só se interessa no nosso desempenho ou na nossa atividade. Ou estão associados a um legalismo que escraviza, que oprime, a um legalismo totalmente desprovido de afeição. E esses sentimentos em relação a Deus, eles ainda se intensificam quando a gente escuta a declaração do tipo, Deus é amor, mas cuidado, Deus também é justiça, onde deveríamos escutar o contrário. Deus é justiça, mas fica tranquilo, porque Deus é amor. É verdade que o andar por fé pode às vezes ser interrompido por momentos de incredulidade. Aqueles momentos de incredulidade é uma fé mal fundamentada. Ou por rebelião pessoal. Usar a fé para cobrar direitos a Deus. Como que se Deus nos devesse obrigação. Ou ainda por ludíbrio de Satanás. Satanás, ele nos amaldiçoa com os seus enganos. E aí nós pensamos, pronto, não tem jeito, agora é que não tem jeito. Deus certamente perdeu completamente a paciência conosco. E aí nós abandonamos o andar por fé, caímos para um lado do caminho, abatidos, nos sentindo sem valor, derrotados. E aí o trabalho de Deus em nós, ele é suspenso. E Satanás fica encantado com isso. Deus nos ama assim como nós somos. A verdade é que nós precisamos saber quanto a Deus, para que a nossa fé se mantenha, a verdade é esta. O amor e a aceitação de Deus são incondicional. Não há uma condição para que Deus nos ame. Não há uma condição para Deus nos amar. Quando o nosso andar por fé é forte, Deus nos ama. Quando o nosso andar por fé é fraco, Deus nos ama. Quando estamos fortes em um momento, fraco em outro momento, forte em um dia, fraco em outro dia, Deus nos ama. Deus nos ama. O amor de Deus por nós é o grande elemento eterno e constante no meio de todas as inconsistências do nosso andar diário. E aí o autor vai trazer uma experiência que ele teve com a senhora que se chamava Dona Mônica. E Dona Mônica, ela não tinha a compreensão e nem o entendimento do conhecimento e do amor de Deus. Ela não sabia que Deus nos amou primeiro, que nós fomos gerados de Deus, que somos uma expressão do amor de Deus, que Deus não se esforça para amar o que Ele criou, que Deus está sustentando em amor o que Ele criou, que não há esforço de Deus de tentar nos amar, que Deus nos amou primeiro e então nós fomos gerados do amor de Deus. Ela não sabia nada disso. E aí ela tentou suicídio por 3 vezes e por conta disso
Ela não aceitava o amor do pai, ela não aceitava o perdão do pai e ela também não conseguia se perdoar. Ela nunca se sentia amada. Ela disse o seguinte: quando eu faço algum mal, eu não sinto que Deus me ama. E aí o autor insiste: você não deve confiar nesses seus sentimentos. Deus ama a todos os seus filhos, todo o tempo. Façamos o bem ou façamos o mal. Este é o coração de Deus. E aí ele conta para Dona Mônica, né, duas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos. Da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 ovelhas lá e vai atrás da única ovelha que se perdeu. E na parábola dos 2 filhos perdidos, o filho mais novo, quando volta, ele é aceito com o amor do pai. E aí ele conta essas 2 parábolas para mostrar que o coração de Deus está cheio de amor por nós. Mas ela insiste em dizer: mas eu tentei acabar com a minha vida, eu tentei suicídio. Aí ele insiste com ela dizendo: veja, se o seu filho tentar se matar, você vai expulsá-lo de casa? Você vai deixá-lo de amar? Você vai abandoná-lo? Você vai rejeitá-lo? Aí ela diz: de jeito nenhum, eu vou amá-lo mais ainda. Aí o autor diz para ela: então você está me dizendo que um Deus que é perfeito não consegue ser um bom pai para com os seus filhos? Sendo a senhora imperfeita, consegue amar seu filho, quanto mais Deus, que é perfeito, ele também é um pai perfeito. E aí ela começa a entender, ela começa a reconhecer que Deus é esse pai amoroso. E que Deus pode passar por cima de nossas debilidades e perdoar todos os nossos pecados, como está na sua palavra, em 1 João 1:9. Miqueias 7, 18 e 19 também tem um texto belíssimo que diz que Deus perdoa os nossos pecados. E Isaías 43, 25 diz que Deus esqueceu dos nossos pecados. Deus nos ama. Deus nos ama. Apesar do que fazemos, Deus nos ama. Claro que Deus quer que a gente faça o bem. João, o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, ele vai nos assegurar o seguinte: filhos, filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas também João vai recordar que Deus já fez provisão para as nossas falhas. Assim, o seu amor continua constante, apesar daquilo que façamos. E aí continua, né, esse versículo de 1 João 2:1. Filhinhos, eu queria que vocês não pecassem, mas se vocês pecarem, lembrem que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí ele continua no versículo seguinte: ele é a propriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. 1 João 2:1, 2. Um dos motivos pelos quais nós duvidamos do amor de Deus é porque nós temos um adversário que se utiliza de cada ofensa que a gente faz para nos acusar de sermos completamente maus. Mas também nós temos um advogado, Jesus Cristo, e ele é mais poderoso que o adversário. Glória a Deus por isso.
E Jesus Cristo, ele cancelou toda a dívida do nosso pecado. Esse texto é maravilhoso, está lá em Colossenses 2,14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e encravou na cruz. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo cancelou a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Não importa o que façamos ou quanto falhemos. Deus não tem motivo para não nos amar e aceitar completamente. Glória a Deus por isso. E aí o autor do livro, ele vai trazer uma experiência do seu filho. O seu filho ganhou um hamster, mas o seu filho, ele maltratou esse hamster até que esse ratinho morreu, né? E aí, o seu filho, ele não assumiu essa responsabilidade. Ele mentiu porque ele teve medo de não ser aceito, de não ser amado e de não ser respeitado ao confessar esse mau comportamento, né? Ele teve medo de não ser aceito pelo pai, de que o pai não continuasse o amando. E aí, numa oração que ele faz, ele pede ajuda a Jesus para que Jesus o ajude, para que ele não maltrate o novo hamster que ele havia ganhado. E aí, o pai, né, que é o autor do livro, abraça o seu filho e diz assim para ele: não importa o que você faz na vida, eu sempre vou lhe amar. Você pode ser honesto comigo e me dizer a verdade. Eu talvez não aprove tudo o que você fizer, mas eu o amarei sempre. O que o autor do livro disse a seu filho é um pequeno reflexo do amor que Deus tem por nós. Deus também nos diz assim: eu quero que você saiba algo. Não importa o que você fizer na vida, eu sempre vou amar você. Você pode ser honesto comigo e me dizer a verdade. Talvez eu não aprove tudo o que você fizer, mas eu o amarei sempre. Deus quer que a gente aceite a nossa identidade nele. Deus quer que a gente viva como um filho dele, como um filho de Deus deve viver. Mas quando a gente esquecer de quem a gente é, ele continua nos amando. Ele quer que a gente ande no Espírito e ande por fé. Mas, mesmo que a gente tropece e caia no caminho, Deus continua nos amando. Glória a Deus por isso. Sempre podemos recomeçar. E Deus anseia por esse momento. Um recomeço gerado nele. Filipenses 1,6 vai dizer: porque aquele que começou a boa obra há de completá-lo. Se o nosso recomeço for nele, a boa obra vai ser, Deus vai completar a boa obra que começou nele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E em nada seremos envergonhados, porque é Ele, é Deus, quem efetua é Deus. O querer é de Deus, o efetuar, o querer e o realizar é de Deus. Que Deus possa nos abençoar.
Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela relação afetuosa que nós podemos ter com o Senhor. E nessa relação afetuosa, a fé, ela pode ser gerada dessa relação afetuosa. E esse nosso andar por fé, ele pode ser um andar firme, porque ele foi gerado no teu amor. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós fomos gerados no teu amor. Porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Pai. Em Cristo Jesus. Amém.